esse conteúdo de física. Vou falar sobre ondas. Esse conteúdo geralmente é dado no término do segundo ano, em que infelizmente não deu para dar no ano passado, mas que é muito cobrado no Enem. Temos aqui os tipos de ondas, né? os modos de vibração e suas aplicações no dia a dia, na natureza, né? Uma gota de água que cai sobre um lago provoca a formação dessas vibrações aqui, né? São ondas concêntricas, né? Ou seja, ondas que têm o mesmo, que convergem no mesmo centro, né? Esse aqui é um modo de vibração longitudinal, né? Esse modo que tem assim ondas concêntricas. E esse tipo de onda aqui embaixo aqui, né, é um tipo de onda que vibra de modo transversal, tipo o que? Uma corda, né? Quando você segura uma corda e balança para cima e para baixo, formam, né, essas ondas, né, que vibram de modo transversal. E aqui nessa figura aqui você vê aqui ondas de comunicação, né? São ondas eletromagnéticas, né? Ondas de celular, né? As ondas de comunicação, né? De celular, de internet, e que nós convivemos, né, no nosso dia a dia. Então vamos ver esse conteúdo, né, com detalhes, né, no nosso curso de ondas. O conceito de onda é um conceito muito complexo, mas o que importa para a gente é o que ela representa, né, nesse momento, né, do ensino médio, né, de vocês. Uma onda ela representa a transferência de energia de um ponto ao outro, sem o transporte de matéria. Então uma onda transfere energia de um ponto ao outro, sem transporte de matéria. Como se classificam as ondas? Elas se classificam quanto à natureza, ou seja, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, e quanto ao modo de vibração, pode ser vibração transversal ou longitudinal. Nessa primeira figura aqui temos uma onda que vibra de modo transversal. Já nesse caso aqui, na segunda animação, uma onda que vibra de modo longitudinal. As ondas mecânicas, elas transportam energia mecânica. Elas necessitam de um meio material para se propagar. Que ondas são essas? Que ondas mecânicas são essas? Ondas que vocês provocam em cordas. Você balança uma corda, né, que ela vai para cima e para baixo, e numa direção, né, para frente ou para trás, né, na direção do comprimento. Né, é uma onda mecânica. Elas transferem energia mecânica, né, de um ponto ao outro. No caso de ondas em cordas. No caso de ondas em molas também, né, quando você puxa uma mola e comprime uma mola. Então, transfere o que? Energia também mecânica, né? Na direção do comprimento dessa mola, né? Ou seja, para frente e para trás. Ondas na água também. As ondas na água também transferem energia mecânica, não transfere matéria, apenas energia mecânica. Quando você está, mesmo que você esteja na água, né, na água do mar, e aí uma onda do mar bate nas suas costas, está tentando transferir você de um ponto para o outro, né? Ou seja, da água para a areia, não é isso? Então é porque essa energia mecânica está sendo transferida para você, que é para você se propagar também de um ponto para o outro. Mas que a onda nesse caso uma onda mecânica, né? Que é as ondas que se formam na água, né? Elas transferem energia mecânica para os corpos que estiverem nesse meio, né? Na água. E as ondas sonoras também são ondas mecânicas, né? Elas se propagam através do ar. As ondas sonoras também se propagam também no líquido e também no sólido. Tá?
No ar é onde a gente mais vê, né, as ondas sonoras se propagando, né? Quando eu falo, o som sai da minha boca e viaja, né, no gás, né, no ar, e chegam até os ouvidos de vocês através do ar. As ondas sonoras também podem se propagar também no líquido, também podem se propagar no líquido, como também podem se propagar também no sólido, como faziam os índios, né? Os índios americanos quando percebiam que a cavalaria, né, a cavalaria inglesa estava se aproximando deles, eles colocavam os ouvidos deles no chão, que para escutar a vibração, né, escutar o barulho dos cascos dos cavalos, né, que perturbavam, né, o sólido e essa vibração percorria, né, por todo o sólido e chegava aos ouvidos dos índios, né, que estavam com o ouvido grudado no chão, né. E eles sabiam, e os índios sabiam, né, que a cavalaria estava apesar de que estava longe, né, mas estava chegando próximo a eles. Então, o som também pode se propagar no meio sólido, né, como o chão, como também pode se propagar também no líquido, né? Temos a tecnologia do sonar, né? Sonar, né, dos submarinos, né? É um som que, um som que o submarino, né, lança, né, dentro da água, né, para atingir um certo cardume de peixes ou qualquer outro obstáculo. E também temos as ondas eletromagnéticas, que elas transportam energia eletromagnética. Propagam-se inclusive no vácuo também. As ondas eletromagnéticas não se propagam só em meios materiais, também podem se propagar no vácuo. O vácuo, você sabe que é um ambiente que não tem ar ou qualquer outro fluido, né? Como por exemplo o espaço, né, fora da Terra, né? O universo, né? O espaço fora da Terra. Um exemplo de onda eletromagnética é a luz que sai das estrelas, né, e do Sol, né? Essa luz é uma onda eletromagnética, percorre o vácuo e chega ao nosso planeta. E essas ondas eletromagnéticas elas se propagam na velocidade da luz. Esse C aqui é o símbolo de velocidade da luz no vácuo. Tá? Toda vez que você vê esse C na física, né? Toda vez que você vê esse C na física, significa velocidade da luz no vácuo, ou seja, se propaga com uma velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo. Exemplos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio e TV, microondas, infravermelho, luz visível, né, que é do vermelho ao violeta, ondas ultravioletas, ondas raio-x e ondas de raios gama. Todos esses tipos de ondas aqui são ondas eletromagnéticas e compõem o espectro eletromagnético. Quanto ao modo de vibração, né, vamos falar sobre o transversal. Né? Isso aqui a pessoa segurando uma corda e aí ele vibra para cima e para baixo. E quando ele vibra para cima e para baixo, a onda vai para onde? Aqui no caso aqui, como está apontando essa seta, né, vai para onde? Vai para a direita, né? O cara balança a corda vai para cima e para baixo, mas a onda vai para a direita. Então, fala o quê? Na transversal, os pontos do meio no qual ela se propaga vibram perpendicularmente, ou seja, num ângulo de 90 graus à direção de propagação da onda. Né? Veja que quando você balança a corda, ela vibra para onde? Para cima e para baixo. Né? Para cima e para baixo é uma reta vertical, não é isso? E a direção de propagação é uma o quê? Essa direção indo para direita é uma reta horizontal. Né? O ângulo que a reta horizontal faz com a reta vertical é um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular. Né? Então, os pontos do meio no qual ela se propaga vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda, né? Que é para a direita, né? Para a direita e horizontal. Os modos de vibração são verticais, né? Então, o ângulo do vertical com o horizontal é 90 graus. Veja aqui esse homem balançando essa mola, né? Presa numa extremidade, e na outra extremidade ele está vibrando, né? Então a mola balança para cima e para baixo, que é a direção dos modos de vibração, e o modo de propagação é para onde? Para frente, né? Para frente. Então, para frente é uma reta horizontal e para cima e para baixo é uma reta vertical. O ângulo que o vertical faz com o horizontal é um ângulo de 90 graus. Joia? E o outro meio de vibração longitudinal.
No meio de vibração longitudinal, os pontos do meio no qual ela se propaga vibram paralelamente à direção de propagação da onda. Veja aqui, né? Você perturba o meio, né, que é um líquido aqui, por exemplo, né? Você perturba o meio, que é um líquido. Então, os pontos de vibração, né, a direção de vibração para onde é? Para, digamos, para a direita, digamos que seja para a direita, né? Os pontos, a direção de vibração é para a direita e é justamente para onde a onda está indo, né? Para a direita, não é isso? Né? Você perturba o meio, né, que é um líquido, e aí formam ondas que vibram na direção, que vibram na direção da direita, né? E é o mesmo ângulo de propagação, né, do deslocamento, né? Do deslocamento. Então o ângulo que o deslocamento da onda faz com a vibração é o mesmo. Então por isso que a gente chama que é paralelamente, né? Os pontos do meio no qual ela se propaga vibram paralelamente à direção de propagação. Tipos de ondas. Existem as ondas unidimensionais, né, que propagam-se em uma única dimensão, né, caso uma reta, né. Um exemplo aqui, ondas em cordas e em molas. Quando você balança uma corda, ela se propaga, né, tá? Ela se propaga, digamos que seja para a direita, tá? Indo para a direita e para a esquerda, né? Quando você balança uma corda, ela vai ou para frente ou para trás, né? Ou seja, na dimensão do comprimento, né? Quando você balança uma corda, né? Quando você balança uma corda, ela se propaga para frente e para trás. Para frente e para trás é a dimensão do comprimento, é uma dimensão só. A mola também. As ondas bidimensionais, elas se propagam em duas dimensões. Exemplos, ondas na superfície de líquidos, né? Aquelas ondas na superfície de líquido, né? Como você joga uma pedra na lagoa, né? Que forma aquelas ondas concêntricas, né? Então, aquelas ondas concêntricas que se formam vão tanto para frente como também para a esquerda e para a direita, né? Ou seja, duas dimensões, né? Para frente e esquerda e direita, né? Esquerda e direita é uma dimensão e para frente é uma outra dimensão, né? Ou seja, comprimento e largura, né? Por exemplo, comprimento e largura, né? Quando você joga uma pedra no lago, a onda está indo para frente, como também está indo para a direita ou para a esquerda, né? Então são duas dimensões, né? Por isso são as ondas na superfície líquida são ondas bidimensionais. E as ondas tridimensionais. As ondas tridimensionais se propagam-se em três dimensões. No caso, ondas sonoras e eletromagnéticas. O que são essas três dimensões? São o quê? Comprimento, largura e altura, né? Altura ou profundidade, né? Então, quando as ondas sonoras eletromagnéticas, elas são ondas tridimensionais, por quê? Porque quando você, por exemplo, quando o som está saindo da sua boca, o som está indo tanto para frente como para trás, que é a dimensão do comprimento, né? Para frente e para trás é comprimento, né? Como também esse som está indo também para a esquerda e para a direita, né? Ou seja, largura, como também o som está se propagando para cima ou para baixo. Então são três dimensões, né? Para frente ou para trás, esquerda ou direita, ou para cima e para baixo. A mesma coisa são as ondas eletromagnéticas, né? Como a luz, né? A luz ela se propaga nessas três dimensões, né? Tanto para frente como para trás, como para a esquerda para a direita, como também para cima e para baixo. Então são três dimensões. São as ondas tridimensionais, né? As ondas eletromagnéticas e sonoras. Raio de uma onda. Raio de uma onda nada mais é do que uma linha orientada, né? Uma linha imaginária, né? Que você traça a partir do ponto onde a onda ela, ela surge. É uma linha orientada a partir do centro, né? De onde ela surge, né? É uma linha imaginária, né? É uma linha imaginária que ela serve para quê? Para indicar a direção e o sentido de propagação da onda em um determinado meio. Aqui nós temos ondas concêntricas, né? De, claro, vibração longitudinal, tá? Digamos que eu tenho mais ondas concêntricas por aqui ao redor, tá? Digamos que eu tivesse mais, tá? Essas linhas aqui são linhas imaginárias que a gente traça para quê?
que é para indicar a direção e o sentido de propagação dessa onda em qualquer meio. Isso aqui é o raio da onda. Elementos de uma onda. Eu vou usar aqui esse exemplo do modo de vibração transversal para falar sobre os elementos principais de uma onda. Então, aqui do mesmo jeito que tudo que eu estou fazendo aqui para uma onda transversal, acontece também para uma onda de vibração longitudinal, tá? Então, a parte mais alta aqui, né, de uma onda transversal chama de crista. Então, aqui é a crista da onda. E aqui embaixo, aqui chama de vale. A parte mais baixa aqui de uma onda chama de vale. Tá? E essa reta pontilhada aqui, essa reta pontilhada é uma reta imaginária que é para traçar o local aqui da onda, o que a gente chama de posição de equilíbrio. Digamos que você pega essa onda aqui, né? Essa onda aqui, cima e para baixo. Né? Se você pega essa onda aqui, ó, essa crista, esse vale, né? Essa vibração aqui, pega essa corda aqui, esticar para a direita e para a esquerda, então essa corda vai formar aqui uma reta, né? Presta atenção, né? Ó, se você pegar essa onda aqui, né, que é uma corda, né, esticar para a direita e para a esquerda, essa onda vai se transformar numa corda que passa em cima dessa linha pontilhada. Significa dizer o quê? Significa dizer que em cada ponto, significa dizer que em cada ponto dessa reta pontilhada, a vibração é nula. A vibração é nula. Se você pega essa onda aqui e estica ela toda, né? Essa onda vai formar uma corda que passa pelo mesmo lugar da reta pontilhada, né? E se isso acontecer, não tem vibração, né? Por quê? Porque em cada ponto dessa reta pontilhada, a vibração é nula. E apresentando para vocês essa letra do alfabeto grego, né? Essa letra engraçadinha, né? A gente chama ela de lambda. Lambda. É um nome engraçado, né? Então, esse lambda é uma letra do alfabeto grego, né? Que tanto é a distância de uma crista para outra, tanto é a distância de uma crista para outra, como também de um vale para o outro. É a mesma coisa, é a mesma medida. É a mesma medida. Então, a distância de uma crista para outra é a mesma medida da distância de um vale para o outro, tá? Então, esse lambda representa o comprimento de onda, que é o quê? Que é a distância percorrida pela onda em cada oscilação da fonte geradora. Então, essa distância de uma crista para outra ou de um vale para outro é o comprimento da onda, viu, gente? É o comprimento da onda. É a distância percorrida pela onda em cada oscilação da fonte que gera essa onda. É a distância de duas cristas ou dois vales consecutivos. Pode ser também a distância de um ponto aqui, ó, esse ponto aqui da onda até um outro ponto parecido, né, da onda anterior, né, que é esse ponto aqui, tá? Então, esse ponto aqui é parecido com esse ponto aqui, né? Então a distância daqui para aqui também é lambda, né? Ou seja, o comprimento de onda, que é a distância percorrida pela onda em cada oscilação da fonte que gera essas ondas. E já esse A aqui é o quê? É a distância da posição de equilíbrio até a crista, como também é a distância da posição de equilíbrio até o vale. É a mesma distância. É a mesma distância. Esse A chama de amplitude. E essa amplitude é a distância, como falei, entre a posição de equilíbrio e o ponto de afastamento máximo, né? Ou seja, tanto para cima como para baixo. E quanto maior for essa altura, né? Esse A, né? Em cima ou embaixo, quanto maior for essa amplitude, maior é a energia que essa onda transporta. Então, quanto maior for essa altura, né? Que a gente chama de amplitude, né? Tanto de cima como também de baixo, né? Maior será a energia que a onda transporta. Então essa é a amplitude. Então temos dois elementos de onda, né? A amplitude e o comprimento de onda. Como falei, né? A distância de um ponto da onda até o outro parecido, né? Também é um comprimento de onda, né? No caso aqui de uma onda transversal, de uma onda que vibra longitudinalmente, né? Como essa mola, né? Que você prende aqui, né? E aí você puxa e comprime, né? Aqui, ó.
Porque aí você puxa, você puxa e depois comprime. Então ele fala o quê? A distância entre duas compressões ou duas rarefações consecutivas também é o comprimento de onda, né? Veja aqui, ó, a distância daqui até aqui, a distância daqui até aqui, como também daqui até aqui também é um comprimento de onda. Pontos parecidos, né, de uma onda para outra, né? Então esse ponto aqui, a distância desse, aqui nós temos uma compressão e aqui uma rarefação, né? Aqui é uma rarefação, aqui ó, contração, rarefação, contração, aqui ó, contração, rarefação da distância, a distância de duas compressões é o comprimento de onda, ou então a distância de duas rarefações, né? Também é o comprimento de onda. Período. O que é período? Período é o tempo gasto para que essa onda se desloque, o equivalente a um comprimento de onda. Então, como é isso? Então, quando a onda está vindo aqui, ó, quando a onda vem e ela percorre dessa distância, desse ponto a esse, então o tempo gasto para uma onda percorrer desse ponto de uma crista a outra, esse tempo é o período, tá? Esse tempo para essa onda se deslocar desse ponto até esse ponto, né, que é o comprimento de onda, né, é o período, né? Ou então, o tempo para essa onda sair desse ponto e chegar nesse ponto, né? Que é equivalente ao comprimento de onda, né? Então, o tempo necessário para que essa onda percorra o comprimento de onda, esse tempo é o que? O período. E a frequência é o número dessas oscilações efetuadas por uma onda em cada segundo. A frequência representa o número de oscilações efetuadas por uma onda a cada segundo. É o quantidade de oscilações por segundo, né? Quantidade de oscilações por segundo é a frequência. É a frequência, né? É a quantidade de repetições, é a quantidade de repetições a cada segundo. O número de oscilações efetuadas por uma onda a cada segundo. Então, período e frequência, que relação é essa aqui? É uma relação entre o período e a frequência. Significa dizer que período e frequência são inversos. Um é o inverso do outro, tá? Essa fórmula aqui poderia ser também o quê? Poderia ser também F igual a 1 sobre T, sem prejuízo. Sem prejuízo nenhum, né? Se você pegasse esse T, botasse aqui embaixo do 1 e esse F colocasse aqui antes, né? Antes do igual, né? Essa fórmula também estaria certa do mesmo jeito. Estaria certa do mesmo jeito. Ou seja, mas o que importa, né? Estaria certo do mesmo jeito. Né? Se você pegar esse T e botar aqui embaixo e esse F para cima, né? O que importa é que período e frequência sejam o que? Inversos. Tá? Então, nesse caso aqui, né? Quanto maior for a frequência, né? Ou seja, o denominador, menor será o período. Por outro lado, quanto menor for essa frequência, maior será o período. Agora, se nós tivéssemos aqui o T aqui embaixo, né? Tivéssemos o T aqui embaixo e o F aqui em cima, então aqui seria T. Né? Se isso aqui embaixo fosse o T, né? Então, se aqui embaixo fosse o T, quanto maior for o período, a frequência será menor. Por outro lado, quanto menor for o período, maior será a frequência. A velocidade de propagação de uma onda. Essa fórmula muito conhecida, aquela fórmula do primeiro ano, né, que vocês viram ano passado. Primeira fórmula, né, da velocidade média, né? O que é a velocidade média? É igual ao deslocamento sobre o intervalo de tempo, né? É o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, tá? O deslocamento, né, aquele ΔS aqui é d, né? D é o deslocamento, tá? Que é a distância de um ponto ao outro da onda, que equivale ao comprimento de onda. Lá embaixo, o ΔT, né, que é o intervalo, né, é o que? O período. Essa fórmula pode ser desse jeito, ou então assim, ó. Pode ser V de velocidade igual ao que? Ao comprimento de onda, né? Esse comprimento de onda é o que? Era a distância, né? Era a distância de um ponto da onda até um outro ponto que é igual ao comprimento da onda.
dividido pelo período, né? Período, né, é o tempo necessário para a onda completar o seu comprimento de onda. Então a fórmula para se calcular a velocidade de propagação de uma onda pode ser tanto assim como assim, ou então pode ser também assim, ó. Em que, ó, lambda, né? Lambda, se você pegasse aqui, se você pegasse esse lambda e fizesse lambda vezes 1 sobre t, né? Porque esse t aqui embaixo, né? Tá no denominador, né? Seria o quê? Seria se você fosse separar esse lambda desse t, seria como? Seria lambda vezes 1 sobre t, né? 1 sobre t é igual a quem? A f, né? 1 sobre t é a frequência, né? Tá aqui, f, tá? Então essa fórmula também poderia ser assim também, né? Poderia ser assim, que é quem? Que é lambda vezes 1 sobre t, né? Se você fosse separar esses dois aqui, né? Se você fosse separar esses dois, seria lambda vezes 1 sobre t. E 1 sobre t é quem? É f, né? Como vocês viram numa tela passada, né? Numa tela que eu acabei de passar. Observações. A velocidade de uma onda depende somente das características do meio no qual ela se propaga. Ou seja, a velocidade de uma onda depende das características de um meio, por exemplo, de um meio sólido, de um meio líquido ou de um meio gasoso, ou então do vácuo também. A frequência ou o período de uma onda depende somente da fonte que gera essa onda, ou seja, depois que uma onda é gerada, a sua frequência não se altera mais, mesmo que ela mude de meio, né? Mesmo que essa onda mude do meio sólido para o meio líquido, ou do meio líquido para o meio gasoso, mas a sua frequência, o período, né, ela só depende do que? Da fonte que gera essa onda. Então, essa aqui é para iniciar com ondas eletromagnéticas. Então, aqui vocês estão vendo aqui a imagem do espectro eletromagnético. A imagem do espectro eletromagnético é o que? Ela é composta por duas regiões aqui, uma região do ultravioleta e uma região do infravermelho, tá? E são essas ondas aqui, ó, essas ondas, as ondas de rádio e TV, as microondas, infravermelho, luz visível, né, que é do vermelho ao violeta, ondas ultravioleta, raio-x, ondas de raio-x, ondas de raios gama. Todos esses tipos de ondas estão distribuídos nesse espectro aqui. Todos esses tipos de ondas eletromagnéticas estão distribuídas nesse espectro eletromagnético. Então, cada ponto, cada região desse espectro tem o que? O seu comprimento de onda e a sua frequência. Então, cada elemento, cada tipo de onda eletromagnética que compõe esse espectro aqui tem o que? Tem o seu tipo de comprimento de onda e seu tipo de frequência, tá? Ou seja, as ondas que estão próximas, as ondas que estão próximas à região do ultravioleta têm o que? Comprimentos de onda pequenos, né? Veja só que cada vez mais que você tende à direção da esquerda, né? Cada vez mais que você tende à direção da esquerda, as ondas eletromagnéticas que estão próximas à região do ultravioleta têm o que? Comprimento de onda cada vez menor, tá? Cada vez que você vê uma onda eletromagnética, né, esse tipo aqui, né, esses tipos aqui, né, indo na direção do ultravioleta, cada vez mais que você vê nessas ondas distribuídas nessa região próxima ao ultravioleta, cada uma dessas ondas tem o que? Comprimento de onda menor, né? E cada vez mais que essas ondas se aproximam cada vez mais que você, na verdade, eu estou falando que esses tipos de ondas eletromagnéticas aqui, então estão vendo aqui, né, estão distribuídas aqui nessa região aqui, né? Então, as ondas que estão próximas dessa região, né, tendendo para a esquerda, tem cada vez mais comprimento de onda menor. Né? Se o comprimento de onda é menor, a frequência é o inverso, né? Ou seja, a frequência vai ser maior. A frequência, então, as ondas na direção da esquerda, a direção do ultravioleta, tem comprimento de onda pequeno, porém frequência grande, frequência maior. Agora, aquelas ondas que estão situadas, agora sim, aquelas ondas que estão situadas na região do infravermelho, né? Ou seja, para a direita,
essas ondas que estão situadas nessa região têm que cada vez mais comprimento de onda maior, né? Então, se eu tenho, por exemplo, onda de infravermelho, né? Que tá por aqui, né? Então, essa onda de infravermelho tem comprimento de onda maior do que aquelas outras ondas que estão à esquerda dela, tá? Então, cada vez mais que você vê as ondas cada vez mais próximas à região do infravermelho, o comprimento de onda de cada uma é o quê? Uma maior do que a outra, né? Maior do que a outra. Então, se os comprimentos de onda são grandes, as frequências são o quê? Pequenas, porque a frequência é o inverso do comprimento de onda, né? Então, se você tem comprimento de onda cada vez maior, a frequência é o quê? Cada vez o quê? Menor. E aqui embaixo nós temos figuras aqui, né? As aplicações, né, que a gente conta as aplicações dessas ondas eletromagnéticas, né? Nessa primeira figura aqui, né, a figura de um gato, essa fotografia de um gato, ela foi feita com luz ultravioleta. Essa fotografia do gato foi feita com luz ultravioleta. Já essa fotografia aqui do meio é a luz que sai das estrelas, né? Que surge das estrelas. Então é luz visível, né? Luz visível, tá por aqui nessa região aqui, ó. E já nessa figura aqui da direita, você veja que esses soldados usando esses óculos, né? Esses óculos, eles são óculos especiais que eles são usados para observar ondas infravermelho, né? Como é que você observa essas ondas infravermelhas? Aqui infravermelho é o calor, gente. Radiação infravermelho. Quando a gente falar de radiação infravermelho, essa radiação se propaga como uma onda infravermelho, tá? A radiação infravermelho se propaga como uma onda numa onda infravermelho. E essas ondas infravermelho são um exemplo de radiação. Um exemplo de onda infravermelho é o calor, né? O calor é radiação infravermelho. A radiação infravermelho se propaga como uma onda na região do infravermelho. São as ondas de calor. São as ondas de calor. Então, com esses óculos, vocês conseguem enxergar ondas infravermelho. Que tipo de onde é que saem essas ondas infravermelho? Através dos seres vivos, né? Os seres vivos, né? Os animais, as pessoas, né? Os animais, as pessoas são fontes de calor. São fontes de calor. Então, com esses óculos, dá para você enxergar um animal, uma pessoa de noite, que à noite, né, elas, como todos os seres são fontes que emitem radiação infravermelho, né, que é o calor, né, pode ser visto, né, por esses óculos, né, à noite. Tem isso aqui uma aplicação, né, uma aplicação de uma tecnologia usada pelos militares que enxergam radiação infravermelho no escuro. Tem também óculos para ciclistas também. Existem tipos de óculos que observam radiação infravermelho, né? Para ciclista também, né? Ciclista que adora andar no mato de noite, né? Para fazer trilha, né? Aí viajar de uma cidade para outra, né? Aí no mercado tá à venda, né? Esses óculos, né? Que emitem esses óculos que captam radiação infravermelho. Agora vamos para os exemplos a resolver. Então temos aqui um exemplo por exemplo, uma haste em contato com a superfície da água contida em um tanque oscila periodicamente, ou seja, com o tempo, né? Se repete, né? Essa vibração, né? Da haste, né? De um pedaço de pau, né? O contato que esse pedaço de pau tem com a água oscila periodicamente, ou seja, num tempo conhecido, num tempo repetido, né? Então essa haste está sempre cutucando a água em intervalos de tempo iguais. As cristas da onda que se propaga na água desse tanque, representadas por linhas brancas circulares, distam uma da outra 4 centímetros. A velocidade de propagação dessa onda é de 2 metros por segundo. Então veja o seguinte, então a haste, né, que é um pedaço de pau, está oscilando nesse ponto aqui no centro, né, que é o ponto onde essas ondas estão sendo geradas, certo?
Se essa haste, né, cutuca a água, né, em intervalos de tempo iguais, então gera o que? Gera essas ondas concêntricas, esses círculos brancos, né, em que os comprimentos de onda são sempre iguais aqui, tá vendo? O porquê que esses comprimentos de onda são iguais, né? A distância desse ciclo para esse, né, é de 4 centímetros, como também é daqui para cá, 4 centímetros, como também é daqui para cá, e 4 centímetros, como também daqui para cá, e daqui para cá, tudo 4 centímetros, a distância de uma linha branca para outra. Por quê? Porque essa haste está sendo tocada na água em intervalos de tempo iguais. Então, por isso que esses comprimentos de onda são sempre iguais aqui, né? Que é a distância de uma linha branca para outra. E essas ondas se propagam com velocidade de 2 metros por segundo. Então, o que pede a letra A? Qual é a frequência de oscilação da haste? Tá? Então, se você tem um comprimento de onda que é 4 centímetros, comprimento de onda é 4 centímetros, e a velocidade está em metro por segundo, né? 2 metros por segundo. Não é bom estar misturando metro com centímetro. Não é bom misturar metro com centímetro. Então é sempre recomendado que você converta uma dessas grandezas, né? Ou essas duas grandezas são em centímetro, ou essas duas grandezas são em metro. O que eu acho melhor fazer? Eu acho melhor fazer, né? Eu recomendo vocês converterem o comprimento de onda, né? Que é a distância de um círculo para o outro, né? De centímetro para metro. Então vamos pegar esses 4 centímetros, né? Como 1 metro é igual a 4, quando 1 metro é igual a 100 centímetros, então para você converter de centímetro para metro, você pega esses 4 e divide por 100. 4 dividido por 100 dá quanto? Dá 0,04. Então esse é o novo comprimento de onda. Para quê? Que é para casar bem com a velocidade que está em metro por segundo, né? Lembrando que não é bom estar misturando centímetro com metro. Tá? Ou os dois aqui ficam em metros, ou os dois aqui ficam em centímetros, né? Então eu recomendo melhor você transformar esse comprimento de onda, né? Que está só em centímetro aqui, né? Tá em centímetro, de centímetro para metro. Então tá aqui. Então é esse comprimento de onda que nós vamos usar, né? 0,04 metros e não 4 centímetros, né? Já está convertido. E a velocidade, como é que se calcula? E a velocidade, né? É 2 metros por segundo. Então para achar essa frequência, né? Que esse F, então você apela para essa fórmula, né? Que é a fórmula que tem a velocidade e comprimento de onda, né? A fórmula que tem a velocidade e comprimento de onda para você achar a frequência. Então você apela para essa fórmula, onde a velocidade aqui é 2 metros por segundo, igual, e no lugar de comprimento de onda é quem? 0,04. Isso vai terminar em quê? Então vai ser F vai ser igual a quem? A 2 dividido por 0,04, né? Esse 0,04 que está de ladinho do F, é ele quem vai para baixo, né? Ele quem vai ser o divisor. Onde 2 dividido por 0,04 dá quanto? Dá 50 Hz. Então esse HZ aqui, esse HZ significa Hertz, né? Que é em homenagem a Frank Hertz. Eu não estou lembrando realmente se o nome do cara é Frank, né? Mas né? Um hertz é uma oscilação por segundo. Um hertz só, né? Um hertz só é um hertz só é uma oscilação por segundo. Então 50 hertz é o que? 50 oscilações por segundo. A letra B pergunta: se aumentarmos apenas a amplitude de oscilação da haste, o que ocorrerá com a frequência, o comprimento de onda e a velocidade de propagação da onda? Se você aumentar a amplitude é o que? É a energia da onda. Quanto maior for a amplitude, maior é a energia que a onda transporta. A frequência, gente, ou período e a velocidade não dependem da amplitude. Não dependem da amplitude. Tá? Amplitude é uma coisa que oscila para cima e para baixo, né? Para cima e para baixo. Sendo que frequência e comprimento de onda oscilam, né, para a esquerda e para a direita, né? Por exemplo. A frequência continua a mesma, 50 oscilações por segundo. Né? Por quê?
Porque a amplitude não influencia na frequência. A amplitude não influencia na frequência como também na velocidade, né? Porque a velocidade, ela só depende, a velocidade da onda, ela só depende do meio, né? Ela só depende do meio em que essa onda está se propagando, né? E este meio não foi mudado, ou seja, é a água o tempo todo, né? Se você dá um cutucão bem forte na água, né? Você aumenta a amplitude da onda, né? Se você der um cutucão bem forte na água, você aumenta a amplitude, como também se você diminuir a cutucada, se você der uma cutucada bem leve na água, você diminui a amplitude, ou seja, a energia transportada pela onda. Mas a frequência não depende disso, e nem a velocidade, porque a velocidade depende do meio, né? Ou seja, é o líquido, né? E esse meio não foi mudado, continua sendo líquido o tempo todo. Então podemos concluir que o comprimento de onda também não se altera, né? Permanece o mesmo, né? Né? Porque olha, olha para essa fórmula aqui, tá? Olha para essa fórmula. Se a velocidade não muda, se a velocidade não muda e a frequência não muda, então o comprimento de onda também não muda, tá? Porque olha, nessa fórmula que você tem aqui, olha, velocidade, comprimento de onda e frequência, tá? Se a velocidade não muda e a frequência não muda, então o comprimento de onda também não vai mudar, permanece o mesmo. Observa aqui essa animação, né? Ó, comprimento de onda, o comprimento de onda, né, que é a distância de uma crista para outra, né, antes de você antes de você aumentar a amplitude da onda, tá aqui, ó. Essa aqui, né, aqui essa onda aqui você tem a distância de uma crista para outra, né, antes de você aumentar a amplitude da onda. Quando você aumentou a amplitude da onda, né, ou seja, a altura, né, da onda, o comprimento de onda permaneceu o quê? O mesmo, não mudou. Não mudou. Por quê? Porque comprimento de onda, frequência e velocidade não dependem da amplitude. Depende apenas do que? Comprimento de onda e frequência depende da fonte geradora de onda. A velocidade depende do meio, né? Do meio, no caso, o meio líquido. E a frequência não mudou, né? A frequência não muda, né? Porque se você aumenta e diminui a amplitude, a frequência também não muda. Se a frequência não muda, o comprimento de onda também não muda. Segunda questão. Segunda questão temos aqui. A figura representa a forma, essa figura aqui representa a forma de uma corda num determinado instante, por onde se propaga uma onda. Sabendo que a velocidade dessa onda é de 6 cm por segundo, a velocidade dessa onda é 6 cm por segundo, tá? Determine o comprimento de onda, letra A, né? Depois tem a letra B, tá? Ó, você tem essa onda aqui, né? Uma corda aqui, né? Como se fosse uma corda, né? Que você balança para cima e para baixo. Então, esses quadradinhos aqui, né? Que tem o mesmo comprimento, né? Tem o mesmo comprimento, né? Tanto horizontal como vertical, é tudo 1 centímetro, né? Um quadradinho, né? Quadrado é aquilo que... Quadrado é um elemento geométrico que tem lados iguais. Então, tanto horizontal como vertical equivale a quanto a 1 centímetro. Isso aqui é uma escala, então, tá? Isso aqui é uma escala para a gente medir, né? Para a gente medir a distância de um ponto ao outro da onda, né? Então, ele pergunta qual é o comprimento de onda, né? Como é que se calcula, gente, o comprimento de onda? Nesse caso aqui, a gente vai medir o comprimento de onda, né? Como é que se mede esse comprimento de onda? É a distância de uma crista para outra. Aqui, ó, a distância desse ponto aqui, ó, a distância desse ponto a um outro ponto parecido, né, da onda anterior, né, que é esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui é o mesmo né, é o mesmo desse ponto aqui, né, de uma outra onda, né. A distância de um ponto da onda anterior para um outro ponto parecido aqui, ó. Então vamos contar quantos quadradinhos, vamos lá. Se você for contar os quadradinhos, dá quanto? Dá 12 quadradinhos de 1 centímetro, né? A distância daqui até esse ponto dá 12 quadradinhos. Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Como cada quadradinho vale 1 centímetro, né? Então o comprimento de onda vai ser quanto? 12 centímetros. Fácil, né, gente? Comprimento de onda, 12 centímetros.
E a frequência? Como é que se acha a frequência? Como a velocidade é 6 cm por segundo, né? A velocidade dessa onda é 100 cm por segundo, e o comprimento de onda é 12 centímetros, basta a gente apelar aquela fórmula, né, de antes, né, da página anterior, onde velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então vamos lá. Quem que é a velocidade? Ele já disse pra gente, né? A velocidade é quem? 6 centímetros por segundo. Então, no lugar de V eu ponho 6 centímetros por segundo, igual frequência que eu tenho que achar vezes F. Não, frequência é essa aqui, desculpe. Frequência esse F, tá? Frequência esse F, comprimento de onda é esse aqui, é o lambda. Então, velocidade que é V é 6, comprimento de onda é quem é 12, vamos achar F, né? Então, para a gente achar F, faz como? Faz F igual a 6 dividido por 12. 6 dividido por 12 dá quanto? Dá 0,5 Hz. Então, essa é a frequência da onda. Ou seja, 0,5 oscilações por segundo, ou meia oscilação por segundo, né, se você quiser, né, chamar da meia oscilação por segundo. Terceira questão, temos o que? Um vibrador, né, que é um aparelho, onde é um aparelho elétrico, né, que esse bastãozinho aqui, ele se movimenta para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando ele se movimenta para cima e para baixo, ele está preso a uma corda, né? Vai provocando o quê? Perturbações, né? Cada perturbação dessa aqui é uma onda, né? Cada perturbaçãozinha dessa aqui que é produzida é uma onda. Então ele fala o seguinte: um vibrador é ligado a uma corda tensa e em 6 segundos produz ondas que assumem o aspecto indicado abaixo aqui, tá? Então, em 6 segundos, em 6 segundos formam-se quantas ondas? 3 ondas. A distância entre duas cristas sucessivas é 20 centímetros. Né? Olha, se a distância de uma crista a outra é 20 centímetros, né? Como também daqui para cá é 20 centímetros, então já entregou para a gente o que? O comprimento de onda. Né? Então o comprimento de onda é 20 centímetros, né? Porque é a distância de uma crista a outra. A distância de duas cristas sucessivas. Duas cristas sucessivas. Determine a frequência dessa onda. Ó, para a gente calcular essa frequência, frequência é o quê? O que é frequência? É o número de oscilações a cada segundo, tá? Frequência é o número de oscilações a cada segundo. Nós temos quantas oscilações aqui? Temos 3 oscilações, né? Produzidas em quantos segundos? 6 segundos. Essas 3 oscilações foram produzidas em 6 segundos. E quantas oscilações se produzem em um segundinho só, que é a frequência, né? A frequência é o quê? É o número de oscilações por segundo. Então, se você tem 3 oscilações que são produzidas em 6 segundos, quantas oscilações são produzidas em um segundinho só? Em um segundinho só é a frequência, né? Então, você vai ter que fazer uma regra de 3, tá? Então, como é isso? Como são produzidas 3 oscilações em 6 segundos, 3 oscilações, né? Esse 3 aqui é o número de oscilações, e esses 6 segundos é o tempo, né? Então, quantas oscilações, né? F. Quantas oscilações F, que é a frequência, eu vou ter em um segundo, né? Quantas oscilações F eu vou ter em um segundo, que é a frequência, é o que ele quer. Então, basta você fazer uma regra de 3, ó. Faz uma regra de 3. Você faz, ó, F vezes 6, né? O 6 vezes F igual a 3 vezes 1. Que você pode organizar, você pode, ou você faz direto, né? Ou você faz direto, né? Fazer, ó, 6 vezes F, 6F igual a 3 vezes 1, 3. Ou então você pode organizar isso aqui se quiser, né? Você pode organizar isso aqui um pouquinho, mas fica assim, ó. Fica 3 sobre F, ó. 3 sobre F igual a 6 sobre 1, tá? Se você quiser organizar, né? Se você quiser organizar esse esquema aqui, fica assim, né? Ó, 3 sobre F igual a 6 sobre 1. Se não, você faz direto, né? Que é o quê? 6 vezes F é o quê? 6F igual 3 vezes 1, 3, tá? Se você quiser, você pode esquecer isso aqui, ó, que eu botei aqui, né, em segundo lugar, né? Você já pode vir fazer isso aqui direto, aí. 6 vezes F, 6F igual a 3 vezes 3, onde F vai ser igual a quem? A 3 sobre 6.
3 sobre 6, 3 dividido por 6 dá quanto? Dá 0,5 Hz. Coincidentemente deu igual, né? A letra B da questão anterior. É só uma coincidência, tá, gente? Isso aqui, tá? Porque foi porque botei essa terceira questão do mesmo lado. Do mesmo lado aqui da questão 2, que é para economizar tela, viu, gente? Foi só para economizar tela. Mas, coincidentemente, a resposta dessa letra A deu igual à resposta da letra B da segunda questão. Não tem nada a ver. Letra B, que é a velocidade de propagação da onda na corda. Então, você usa aquela mesma fórmula, essa fórmula aqui, ó. V igual a comprimento de onda vezes F. Tá? Como o comprimento de onda é 20, né? Porque a questão nos entregou que a distância de duas cristas consecutivas, né? Duas cristas sucessivas, né? A distância de duas cristas sucessivas é 20 centímetros, então é comprimento de onda. Então aí eu pego a fórmula V de velocidade da onda igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Onde V vai ser igual ao comprimento de onda quem? 20 centímetros vezes a frequência que é 0,5. Vezes 20 vezes 0,5, né? 20 comprimento de onda e F é 0,5. 20 vezes 0,5 dá quanto? Dá 10 centímetros por segundo. É a velocidade da onda que é provocada por esse vibrador elétrico, né? Na terceira questão. Então vocês vão desculpando porque eu coloquei duas questões na mesma tela, tá? Botei até uma linha divisória aqui, né, para separar, né, a terceira da segunda questão. Foi só para economizar a tela. Opa, isso aqui é uma questão só, tá? Botei a mesma linha divisória, mas é para uma questão só. Então eu tenho uma aplicação dessas ondas, eu tenho uma aplicação das ondas, no caso aqui são as ondas mecânicas, para calcular a distância do epicentro de um terremoto até o ponto onde está instalado o sismógrafo, né? O sismógrafo é um aparelho que mede a intensidade de um terremoto, né? Dos abalos sísmicos. Aqui, ó. A magnitude M maiúsculo dos terremotos na escala Richter é uma função da amplitude máxima das oscilações da haste do sismógrafo medida em milímetro no gráfico registrado pelo aparelho. Está aqui. Então, essa amplitude aqui, né? Amplitude é esse vertical aqui, né? Essa distância vertical, que é a distância da posição de equilíbrio para cima ou para baixo, tá? Essa amplitude da distância do ponto de equilíbrio para cima, né, até o ponto mais alto, né, da onda, ou para baixo. Essa amplitude está em milímetros. E esse eixo horizontal é o eixo do tempo, né? É o eixo do tempo, né? Um certo tempo. Ok? Repetindo. Ai, meu Google. Então, repetindo, a magnitude m dos terremotos na escala Richter é uma função da amplitude máxima, que é o eixo vertical, que é a amplitude máxima A das oscilações da haste do sismógrafo, medida em milímetro no gráfico registrado pelo aparelho, e do intervalo de tempo decorrido entre as chegadas das ondas de pressão, são as ondas sísmicas primárias, as ondas P, e a chegada das ondas sísmicas secundárias, são as ondas S, medido em segundos. Suponha que um sismógrafo tenha registrado o seguinte gráfico. Está aqui. Esse ponto aqui, esse ponto aqui é o ponto da é o ponto de chegada. Esse ponto aqui é o ponto de chegada das ondas P, né? As ondas P são as ondas primárias, são ondas de pressão primárias, tá? Esse ponto aqui marca o tempo que chegou às ondas primárias, tá? E nesse ponto aqui, as ondas é o ponto as ondas secundárias, né? É o ponto que marca, esse ponto aqui que eu estou com o mouse aqui, é o ponto da chegada das ondas secundárias, nas ondas S. Então, o intervalo
intervalo, aqui, ó, as ondas S estão aqui, ó. As ondas S estão aqui nesse ponto. O intervalo de tempo entre as ondas secundárias e as ondas primárias, esse aqui, o intervalo de tempo é esse aqui, ó, 24 segundos. Significa dizer o quê? Que quando a onda primária chegou aqui, ó, nesse ponto, aí, ó, 24 segundos depois, chegou as ondas secundárias. As ondas secundárias são mais energéticas, né? Por isso que elas são mais altas aqui, né? Tem maior amplitude. As ondas secundárias têm maior amplitude porque elas são mais energéticas. E as ondas primárias são mais fraquinhas aqui, tá vendo? E a amplitude aqui deu quanto? Deu 23 milímetros, né? Amplitude aqui, a amplitude máxima, né? A amplitude máxima, né? Que é a distância do ponto da região de equilíbrio para o ponto de maior afastamento, né, que é aqui em cima, deu 23 milímetros na amplitude. Então o que ela pede? Considere que as ondas P se deslocam 5 km por segundo e as ondas S se deslocam a 3 km por segundo, né? Como as ondas S são mais energéticas, né, elas surgiram depois, né, e são mais lentas, né? Sabendo que essas ondas partem do mesmo ponto, essas ondas partem do mesmo ponto onde elas foram geradas, no mesmo instante, né? Ou seja, no mesmo tempo, tá? Com isso, qual foi o tempo, desculpe, qual foi a distância entre o local onde está instalado o sismógrafo e o epicentro do terremoto? Então vamos ter que calcular a distância do ponto onde está instalado o sismógrafo até o ponto onde as ondas sísmicas, onde as ondas mecânicas, né, sísmicas foram geradas, que é o chamado epicentro, né? O epicentro, né, é o ponto onde surgiram, né, as ondas sísmicas, tá? Então vamos ter que calcular a distância do sismógrafo até esse epicentro do terremoto, que é o epicentro do terremoto, né, o ponto onde surgiram, né, as ondas, né, as ondas sísmicas, né, que abalaram, né, o solo. Então é uma questão de velocidade escalar, tá? Aquela fórmula que vocês viram no primeiro ano, né, de cinemática, velocidade que é igual a ΔS sobre ΔT, ΔS sobre ΔT. Essa fórmula também pode ser expressada por V igual a D em cima sobre T. Porque é o seguinte, ó, ΔS é o deslocamento. ΔS é o que? O deslocamento, né? Deslocamento escalar. Esse deslocamento escalar você substitui por D, porque D é a distância do que? Do sismógrafo, do ponto onde está o sismógrafo, até o epicentro do terremoto. O epicentro é o ponto onde surgiu, né, o tremor. Tá? Então, esse D, que é a distância do sismógrafo ao epicentro, é o deslocamento, né? É o ΔS. E o ΔT, intervalo de tempo, né? Intervalo de tempo é o tempo de chegada tanto das ondas primárias como também das ondas secundárias. Então, essa fórmula aqui, vai ter que a gente vai ter que usar essa mesma fórmula tanto para as ondas primárias como para as ondas secundárias, porque a velocidade das ondas primárias é quanto? 5 km por segundo e a velocidade das ondas secundárias é 3 km por segundo. Então vamos ter que fazer essa fórmula tanto para as ondas P como para as ondas S. Então é bobagem. Fica como? É bobagem. Então V, a velocidade das ondas primárias fica como? Vp, velocidade das ondas primárias, igual que a distância, né, do sismógrafo até o epicentro, dividido pelo tempo de chegada das ondas primárias. Tá? A mesma coisa se faz para as ondas secundárias, né, com a mesma fórmula aqui. Tá? V igual a D sobre T. Então, como eu fiz, V, velocidade das ondas primárias, igual a distância, né, até o epicentro, dividido pelo tempo de chegada das ondas primárias, faço a mesma coisa. Ó. Velocidade das ondas secundárias, que é igual também a distância, né, do sismógrafo ao epicentro, dividido pelo tempo de chegada das ondas secundárias. E aí o que eu vou fazer agora? Qual é a minha ideia? O intervalo de tempo, que esse Tzão aqui, esse T maiúsculo, é o intervalo de,
é um intervalo de tempo entre as ondas secundárias e as ondas primárias. Deu quanto o intervalo de tempo? Né? 24 segundos. Né? Ou seja, quando chegou às ondas primárias, 24 segundos depois chegou às ondas secundárias. Né? E essas ondas partem do mesmo ponto e no mesmo tempo. Mas por que elas não chegaram? Mas por que elas não chegaram juntas, né? Ou seja, no mesmo tempo? Por quê? Porque a velocidade da onda primária é maior, né? 5 km por segundo, e a velocidade das ondas secundárias é 3 km por segundo. Por que elas têm velocidades diferentes? Por quê? Porque as ondas P têm uma velocidade maior, né? Mas porque ela é mais fraquinha. As ondas primárias são mais fraquinhas e as ondas secundárias são mais fortes. Então as ondas mais fortes chegam depois, né? Tem uma velocidade menor, mas partiram do mesmo ponto no mesmo tempo. Aliás, no mesmo instante. Daqui. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que o intervalo de tempo entre elas aqui é T maiúsculo. O intervalo entre elas é quem? T maiúsculo, que é o intervalo de tempo, né? É quem? TS menos TP, né? Tá vendo só? Ele diz aqui, ó, TS, ele diz que T maiúsculo, né, que é o intervalo de tempo, é quem? Tempo de chegada das ondas secundárias menos tempo de chegada das ondas primárias, que deu 24 segundos, né? Tá aqui, ó, tá aqui, né? Aí o que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse TP aqui, tá vendo, ó? TS menos TP, né? Pronto, eu vou pegar esse TS aqui e passo daqui para cima. Pego esse TS, passo ali para cima e esse VS passo para baixo, né? Passo para baixo, né? Eu vou trocar de lugar desses dois, né? TS vai para cima e VS para baixo. Aí vai ficar TS dividido por T sobre VS, né? Então TS, esse TS aqui, que esse TS aqui, TS foi para cima e VS para baixo, né? Vai ficar D sobre VS, né? Então no lugar desse TS vai ficar quem? Vai ficar T igual a D sobre VS, né? Ó, eu peguei esse TS, passei para cima e esse VS para baixo, né? Aí fica TS igual a... Aí fica TS, que é esse aqui, que é igual a D sobre VS. Tá aqui, é só troquei de lugar. Menos, esse menos daqui, né? Menos. Aí a mesma coisa eu faço para TP, né? Tá aqui TP, né? TP, para eu trocar esse TP aqui, faz o quê? Pega esse TP, passo para cima e o VP para baixo, né? Aí fica D sobre VP, né? Aí no lugar de TP fica como? Fica D sobre VP. Joia? E vamos prosseguir nesse cálculo, né? Que não é torturoso, não. Tenha calma. Não é tortura, tá? Vocês têm que desenvolver essas habilidades matemáticas, viu? É o tipo de habilidade matemática que vocês têm que praticar, viu? Então, T, que é o intervalo de tempo, é quem? É 24 segundos, né? Que é você fazer TS menos TP, né? No lugar de T é quem? Vamos lá. Tá aqui, 24, né? No lugar de T, né? Que é tesão, né? Quem? 24, que é esses 24 segundos. Igual a D, daqui, D aqui, né? Sobre 3. Quem que é 3? É VS, né? VS é a velocidade das ondas secundárias, né? Qual é a velocidade das ondas secundárias? Qual é? A velocidade das ondas secundárias é 3 km por segundo, né? Então no lugar de VS põe quem? 3 menos D sobre VP. E que é VP, velocidade das ondas primárias, né? Que é quem? 5 km por segundo. Então eu botei aqui, né? Esse 5 é a velocidade das ondas primárias. Tá aqui. Aí eu faço o que com esses dois aqui? Faço o mínimo múltiplo comum. Eu tiro o mínimo múltiplo comum, né? De 3 e 5. Como 3 e 5 são números primos, né? O mínimo múltiplo comum é você fazer 3 vezes 5, dá 15, né? Vamos lá, 24 igual. Aí eu passo uma reta grande aqui, né? Passo uma reta grande, né? E o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Aí faço o quê? 15. Aí eu pego esse 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes o D de cima dá 5D, tá? Ó, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes D lá em cima, 5D. Menos 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes D de cima dá 3D. 3D. O que eu faço agora? Vou terminar. Faço o quê? 24. 24 igual. 24 igual. Aqui é 24 igual. 5D menos 3D. 5D menos 3D dá quanto? Dá 2D sobre 15. Sobre 15. O que eu faço agora? Meios extremos, né? Meios extremos agora, né? Ó, fica 2D.
O denominador do 24, quem é? O denominador do 24 é 1, né? É 1. 2D vezes 1 dá 2D, né? 2D igual a 24 vezes 15, né? 24 vezes 15 dá 360. Aqui para terminar, faço o que agora? D vai ser quem? Igual a 360 sobre 2 é quem? 180 km. Esses 180 km é finalmente a distância do sismógrafo até o epicentro, né, que é o ponto onde originou o tremor. A produção das ondas P e das ondas S. Pronto, tá aí, gente, a questão 4, né? Então, essa foi a primeira parte do material sobre ondas. Aguardem a segunda parte, né? Ou seja, o segundo vídeo vem aí.